Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós somos muitos, meus irmãos. 121 mil inscritos. Não é pouca gente, não. É bastante gente assistindo os nossos diversos programas. Cada programa melhor do que o outro. Agora, a gente tem que ser bairrista, né? Tem que gostar mais do nosso. Temos que gostar mais do nosso. O nosso programa nos traz muita alegria. É só a gente entrar no ar que eu fico com muita felicidade. E queria pedir desculpa a vocês da semana passada. Nós arrumamos uma confusão com aquele link, que eu mandei link para as pessoas do nono programa, mandei os links tudo equivocado, o pessoal entrava, não conseguia continuar, então a gente se embolou um pouquinho, mas isso acontece, não é culpa nossa, não, nós gravamos direitinho, é porque isso acontece na internet, né? A internet, às vezes, prega uma peça na gente, né, Ricardo? Ricardo é nosso diretor, e ele sabe muito bem como é que são essas coisas. Mas a semana passada, no nosso programa, eu não pude entrar no chat direito, então eu não pude acompanhar as pessoas que estavam acompanhando, que a cada hora me apareciam outras pessoas que eu não entendia muito bem porque misturava com outro programa, então ficou assim. Mas, de qualquer maneira, nós conseguimos depois, no dia seguinte, ver toda a programação certinha, só não conseguimos ver o chat direito, e aí não conseguimos mesmo, porque alguns que tinham entrado na primeira vez saíram, eu acho que quando eles viram que estava confuso, saíram do chat, alguma coisa assim. Mas o mais importante é que o estudo foi completado. E nós vimos o estudo da memória na semana passada, nós iniciamos quando Gabriel Delany fala da memória orgânica ou inconsciente fisiológico, mostrando que toda a nossa organização física já traz também um inconsciente fisiológico, ou seja, o nosso corpo espiritual traz todos os registros que nós temos fisiologicamente falando, nós não precisamos reaprender tudo, né? Nós já sabemos respirar, os nossos órgãos já funcionam sob o comando do sistema nervoso central, e tudo isso nós estudamos. Estudamos também sobre Freud, contamos casos a respeito daqueles casos mais interessantes, incríveis do estudo de Freud. Vocês imaginam, meus irmãos, como que sofria um doente emocional antes de Freud e Jung? Nós sabemos que a maioria das pessoas que tinham um conflito psíquico eram colocados nos sanatórios, até mesmo quem sofria perseguição espiritual, era considerado louco, ia para aqueles sanatórios horrorosos, e não tinha recurso, porque a doença psíquica ainda não era identificada antes de Freud, era considerado pessoas possuídas pelo demônio, como diz o Andrew Solomon, é um estudioso PhD em psicologia, que publicou um livro, O Demônio do Meio-Dia. Então, ele fala que no 90º Salmos, né, que fala do demônio nos sonos, os demônios que nos perseguiam à noite, na escuridão, e os demônios que nos perseguiam durante o dia, que ele chamou o demônio do meio-dia. E esse demônio do meio-dia era a melancolia. Quando a pessoa sofria de melancolia, ela era considerada possuída pelo demônio do meio-dia. E as que tinham mais uns tormentos mais avançados eram perseguidos pelos demônios da noite. Então, assim, a chegada de Freud ao mundo foi, de uma certa maneira, uma libertação para nós compreendermos que tem muitas doenças que não estão no físico, estão no psiquismo, não é assim, Ricardo? Exatamente, Lila. Eu estou desligando um pouco o meu microfone em virtude de uns barulhos externos que estão acontecendo aqui perto.
Então, de vez em quando, eu vou desligar o microfone para não atrapalhar o nosso trabalho. Sim, é verdade. Freud abriu portas que antes estavam fechadas. Locais que eram exclusivos para se armazenar loucos. Não se fazia nada com eles. Não havia um tratamento eficaz, mas sim o simplesmente afastamento dessas pessoas com essas necessidades especiais em locais lúgubres, até dizer que não havia saneamento, não havia limpeza, não havia higiene alguma nesses lugares. Era simplesmente um acumulador de doentes. E com a chegada de Freud e, logicamente, os que vieram depois dele, que sempre há aqueles que pegam um estudo anterior, melhoram esse estudo e dão uma continuidade, e até mesmo criar outras vertentes dessas mesmas teorias. Que no momento em que você abre a porta para essas matérias, é óbvio que opiniões distintas vão começar a surgir delas. É a questão de se escrever sobre uma matéria e sobre um pensamento. Uma matéria nova, como foi aquela apresentada por Freud, trará, obviamente, novos pensamentos para dar continuidade a esse trabalho. Muita gente critica hoje a literatura freudiana, mas elas têm algo para criticar, elas têm algo para mergulhar e aprender. Então, a crítica, nesse caso, ela é instrumento de criação, não é instrumento de degradação. A gente só pode realmente criticar, realizar um julgamento, uma análise, né, que a crítica é uma análise, e o seu posterior julgamento, desde que tenhamos algo para fazer isso. E Freud foi o que deu materialidade à psicologia e à psiquiatria para que hoje nós pudéssemos estar discutindo e evoluindo as ideias que surgiram a partir dele. Realmente ele foi maravilhoso. A frase Freud explica tem assim, uma profundidade enorme, porque realmente ele ofereceu o resultado, né? Toda a sua pesquisa, em toda a sua pesquisa e o seu trabalho, ele ofereceu o resultado, ele libertou muitas pessoas dos seus problemas psíquicos. E aí nós vamos falar também de Jung, porque Jung, Carl Gustav Jung, foi um psiquiatra, vou ler um pouquinho do mini currículo que eu tenho dele aqui, e psicoterapeuta, que fundou a psicologia analítica. Jung propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, de arquétipo e de inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido influente na psiquiatria, na psicologia, na ciência da religião, na literatura e áreas afins. Ele nasceu em julho de 1875, na Suíça, e faleceu em junho de 61, já no século XX, na Suíça também, com 86 anos. Então, ele foi, de uma certa maneira, embora mais novo, contemporâneo de Freud. E ele tem várias cartas onde ele discutia vários assuntos com Freud, que eu, pessoalmente, não tenho, apesar de ter feito parapsicologia e psicologia educacional também, eu não tenho conteúdo para discutir as cartas desses dois mestres da alma humana, eu os considero assim, porque graças a esses dois pesquisadores é que nós temos hoje uma ciência avançada no tratamento neurológico, toda a neurologia, a psiquiatria, a psicologia positiva hoje, tudo isso tem como base a conquista desses dois gigantes do estudo da alma. Delane fala das conquistas da ciência em relação ao conhecimento do cérebro, onde se manifesta a mente, e relata algumas perdas da memória em algumas regiões já mapeadas no cérebro, tais como memórias da palavra escrita,
ao perder o conhecimento visual dos caracteres da linguagem escrita, perda da pronúncia das palavras, perda do sentido fisionômico, perda do que havia aprendido sobre a música, perda de todos os números. Eu achei muito interessante, eu não tinha ideia que algumas pessoas conviviam com essas perdas, com alguns problemas que davam no cérebro, né? Perda de 2 números apenas. Ele identificou pessoas, como, vamos dizer, que esqueceu o que era o número 5 e o número 7. Por exemplo, eu não me lembro se os números eram isso. Mas a pessoa não conseguia, falava 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ela perdeu os 2 números, olha que coisa incrível. E aí, eu até sugeri o Ricardo que ele assistisse a palestra de uma neuropsiquiatra, que dá palestra no TED, que é esses... o TED são esses 20 minutos de palestras que nós temos no YouTube e que grandes cientistas falam através desse TED. E essa doutora Gis Taylor, né, o nome dela do meio não sei, mas é Gis Taylor, ela começou, como era neuropsiquiatra, ela começou a ter um derrame dentro da sua casa e ela, então, relata de uma forma muito engraçada os 2 hemisférios do cérebro, que a gente não tem ainda essa cultura toda, e o espiritismo, através dos nossos estudiosos, como o doutor Jorge Andréa, a própria Joana de Ângeles e tantos outros que o Ricardo vai dizer, a gente já tem essas informações, né, dos 2 hemisférios. Fala aí um pouquinho desses 2 hemisférios, Ricardo. Normalmente, os 2 hemisférios são como 2 supercomputadores trabalhando em paralelo. Um trabalha a realidade sequencial, temporal, sequencial, e o outro trata dos processos de entendimento e sentimentos. Então, seria como se um visse o agora e o outro visse o tempo. E aquele que vê o tempo consegue ordenar palavras, ordenar ideias, capacitar as pessoas de entendimento e relações com outras pessoas, enquanto o outro trata de todos os aspectos do agora. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou gostando, o que eu não estou gostando. Então, cada supercomputador desse tem uma noção. Inclusive, comenta-se que os canhotos, né, a ordem da parte que sente para a parte que controla o tempo está invertido. Então, por exemplo, para mim, o lóbulo direito é o lóbulo temporal e o lóbulo esquerdo é o lóbulo atemporal. Enquanto o canhoto não, o lóbulo esquerdo é o temporal, enquanto o direito é o atemporal. E isso é simplesmente uma forma de como perceber o mundo, não é nada assim surpreendente ser canhoto. Então ser canhoto é melhor que ser destro? Não, é simplesmente uma outra forma. Somos todos seres humanos com capacidades únicas, mas que unidos, como coloca até mesmo Jung, a gente tem a capacidade de criar inconscientes coletivos. Por exemplo, o medo da pandemia faz parte do nosso inconsciente coletivo, porque nós vivenciamos isso não só como sociedade no passado, mas como espíritos, né? Todos nós, em algum momento, vivemos em algum momento endêmico, epidêmico ou pandêmico. Então, todos nós tivemos essas experiências. E nós trazemos isso no nosso inconsciente pessoal, que é similar a outros inconscientes. Quando o cérebro tenta separar atividades sequenciais das não sequenciais, é para nos ajudar o nosso espírito, porque o nosso espírito é atemporal. Então ele vive agora, vive o amanhã, vive o ontem, todo ao mesmo tempo. É necessário um refreio para isso, que Freud chamava de superego e consciência. O superego é aquele que ordena, é aquele que controla o tempo para dar ordem à consciência.
E a inconsciência é controlado pelo outro lado do cérebro, que é o agora, a emoção, a vivência, o backup de tudo aquilo que aconteceu no dia. Porque o backup não tem a data, ele tem os eventos. É interessante que essa senhora que falou sobre o seu derrame, eu achei muito interessante ela falar que quando ela estava tendo o derrame no lado esquerdo dela, que era o lado do aqui e agora dela, né? O lado direito dela estava mostrando uma totalidade para ela. Então, falando, nossa, que maravilha, não quero sair daqui, não estou tendo mais parede, não estou tendo mais limite. Ela vai colocando que o lado holístico dela, que é o lado direito do cérebro dela, vai mostrando. Então, assim, é muito interessante. Eu sugiro que vocês possam assistir essa palestra para ilustrar até um pouco mais o que nós estamos dizendo aqui na teoria, porque ela coloca ali na prática, são 20 minutos só da sua experiência pessoal de estar tendo um derrame, que está no YouTube e que qualquer pessoa pode acessar. O Delane diz que a memória propriamente dita é o ato de se transferir um fenômeno do consciente do inconsciente ao consciente. Não, a memória, ela faz os dois caminhos, né? Sim. Durante a noite, ela joga do consciente para o inconsciente, quando a gente dorme. E quando a gente precisa dela, ela devolve do inconsciente para o consciente. Tanto que às vezes a gente tem uma memória assim, meu Deus, quanto isso aconteceu? Até mesmo a situação de que eu vejo um fato, eu jogo tão rápido para o meu inconsciente que meu inconsciente acha que aquilo é do passado. E eu olho para aquilo e falo, eu já vi isso. É muito isso interessante, já aconteceu. Porque o que a gente fez de manhã, já jogamos para lá, para o inconsciente. O tempo todo. É uma via de mão dupla. Inclusive, tem um livro do Jung mesmo que ele fala isso, que é Memórias, Sonhos e Reflexões. Que eu tive o prazer de ler há muitos anos atrás. Eu fui até procurar aqui, meu Deus, qual era o título do livro. E que ele trata exatamente disso, porque eu não sou um especialista nem em psicologia, nem em psiquiatria. Eu só sou uma pessoa que gosta de ler. E quando eu encontro um autor como Jung, como o Dr. Jung, que escreve de uma maneira fluida, aí que a gente pega o livro de manhã, de tarde já acabou. É como se nós estivéssemos no encontro com um amigo e ele conta uma história. Um pouco diferente dos livros do Freud, em que há uma preocupação muito grande de demonstrar a teoria. No início, o Freud tentava fazer demonstrações da teoria o tempo todo. E aí os livros de casos são interessantes, mas os livros em que ele apresenta suas ideias são um pouco mais complexos, uma literatura mais técnica, mais para os pares. Que iriam se tornar os pares, né? Porque naquele instante o único par de Freud era o Jung. Então, é porque havia uma grande crítica por parte da academia alemã, principalmente da academia alemã, por duas razões. Primeiro, que ele dá uma ciência nova em que põe um dos elementos chaves para impedir os melhores tratamentos é o preconceito. Devemos entender o que é o sexo e seu papel, devemos entender a mãe qual é o seu papel, devemos entender o pai qual é o seu papel naquela sociedade que ele vivia. Tá? Hoje, nós já evoluímos um pouco. Talvez as ideias de Freud se modificassem, mas aquela sociedade que ele vivia, ele demonstrava. Esse era um dos motivos que a academia não gostava, devido ao seu preconceito. E o outro era o antissemitismo. Freud era judeu. Ele mesmo, em uma das cartas que escreve para Jung, ele coloca, eu não posso dizer as coisas como você, que é suíço e católico. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo à academia, porque eu sou alemão e judeu. Ainda tinha que lidar com preconceito, né? Ele lidava com um preconceito muito grande à época, né? Um preconceito que, infelizmente, dentro da academia, espero que esteja se diluindo, porque a quantidade de material científico criado e diversificado
a partir de Freud e Jung, criaram diversas linhas de pensamento em que hoje há uma preocupação de se cercear um pouco essas linhas, porque elas estão se tornando muito amplas, tão amplas quanto as nossas ideias. Pois é, e vamos ler a frase de Delane aqui, que eu achei muito interessante também, que nós estamos estudando esse capítulo 4 de Delane, o que nos levou a Freud e Jung até para dar continuidade ao que ele já dizia, né? Só que ele usava a terminologia própria da época, que é bem anterior a esses dois mestres do psiquismo. Ele diz assim, quando concentramos a atenção numa coisa que desejamos recordar, enviamos em sua direção uma série de influxos sucessivos que objetivam a dar ao movimento perispirítico o mesmo período vibratório que ele tinha. Olha que coisa interessante. Depois de uma série de excitações da mesma intensidade, a recordação tornava-se nítida. Eu entendi isso aí como a questão do déjà vu. Déjà vu, em francês, é o já visto, né? É quando você chega num lugar e você bate o olho e você fala assim, eu já vi esse lugar, eu já vi isso. Eu acho que as vibrações de luz, de espaço, todos aqueles influxos que os seus olhos olham, eles trazem para o seu banco de memória essas vibrações. Por isso é que a gente tem a sensação que já viu. Às vezes, eu também questiono isso. Às vezes, quando você vê uma pessoa com uma fisionomia que você acha que já viu, pode ser também que seja parecida com alguém que você já tenha conhecido no passado, que os influxos, vamos dizer, ele chama de influxo sucessivo, né? Ou seja, as energias que vêm de lá para cá nos nossos olhos nos leva lá para a memória com vibrações semelhantes e aquela recordação vem à tona. O que você acha, Ricardo? São vários aspectos que ele colocam aqui, além do déjà vu, que eu já tive essa sensação muitas vezes. Tivemos uma oportunidade uma vez do nosso cunhado ter ido à França, e ele veio alegremente descrever o Palácio de Versalhes. Eu não sei porque, eu acho que eu já vivi ali. E eu descrevi para ele o palácio inteiro, até as fundações. Ele achou aquilo estranhíssimo. E eu disse assim, eu não sei de onde eu tirei isso. Aí eu fui ver as fotos, realmente tudo aquilo que eu havia dito era verdade. Falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Talvez uma sensação de déjà vu. Se eu chegar a ir a esse local, como várias pessoas vão a outros locais, provavelmente terão essas mesmas impressões. Não é simplesmente um fator de memória, já que nós somos espíritos eternos, né, imortais, nós vamos vivenciar esses fenômenos sempre em nossas vidas, porque está lá no nosso inconsciente e simplesmente por qualquer motivo emocional, já que o inconsciente trata muito também do emocional, ele retorna, só que retorna aos pedaços, às vezes sem pessoas, ou então a pessoa sem a coisa, e não vem inteiro, graças a Deus não vem inteiro, porque da mesma forma que aí vem a segunda visão do que Delane colocou aqui, que a gente excita o nosso perispírito naquela vibração. Significa que, em uma mesma existência, uma pessoa que comete um crime, ela vivencia aquele crime tantas e quantas vezes lhe retornar da memória. Então, no momento de uma ação grave, seja ela qual for, aí eu só extrapolei para o crime, naquela excitação fica a lembrança. Então, por exemplo, a vergonha do passado. Você lembra alguma coisa do passado e morre de vergonha. Meu Deus, como é que eu fui fazer aquilo? Essa vergonha é a intensidade vibratória daquilo que você fez. Então, a gente tem que sempre manter a vigilância, aí entra já o tripé disso, a importância da vigilância. Não é a vigilância cerceadora,
mas a vigilância educacional, em que você Porque compreende não no adianta momento ficar recordando isso, né? Não adianta. Não adianta. Então, o que você faz? Veio a recordação, você diz assim, era o momento em que eu não sabia, era o momento que eu estava despreparado, é o momento que eu preciso aprender. O que eu posso tirar de bom disso? Então, aquela memória deixa de carregar aquela carga vibratória toda com ela. Ela deixa de excitar o perispírito, porque você está se reeducando dentro de novos parâmetros. Mas, para isso, é preciso que se estude, se crie o pensamento, se crie a crítica, quer dizer, crítica, a palavra crítica sempre a gente usa como análise. A crítica não é algo pejorativo, é análise. Toda crítica é uma análise. É que a palavra foi deturpada através do tempo, mas uma crítica é uma análise inicial e um julgamento posterior. Então nós vamos entrar no estado de crítica para fazer uma análise do que aconteceu e dizer assim, aquele tempo eu era uma criança, eu não entendia das coisas, ou então eu era muito jovem. Eu tropecei, todo mundo pode tropeçar. E iniciar um processo de entendimento pessoal. Aí você muda esses influxos sucessivos de vibração perispirítica que pode, inclusive, levar a um processo, como você falou, de melancolia de dia e da esquizofrenia à noite. À noite. Isso é tão importante que você está falando, Ricardo. Muitas vezes nas reuniões mediúnicas, o espírito vinha dizendo, eu te conheço, eu sei o que você fez, você vai ver, eu ainda vou te pegar, aquelas ameaças que os espíritos fazem para a gente, e aí a gente dizia, olha, meu amigo, aquela que fez, não sou mais eu já sou outra pessoa, eu estou numa nova oportunidade reencarnatória. Então, eu não posso ter remorso de uma coisa que eu não tinha consciência do mal que eu estava fazendo. Porque a pessoa movida pela culpa e pelo remorso, ela se deixa enredar. Quando vem na memória alguma coisa errada que você fez quando você tinha seus 12, 13 anos, e você fica remoendo aquela culpa, você torna vamos dizer assim, um alvo muito, muito fácil da dimensão espiritual inferior. Aí os espíritos te pegam mesmo, e aí você começa nesse processo de culpa, de melancolia, e você pega aí o demônio do meio-dia, né? Você entra numa melancolia, entra em depressão, coisas que a gente tem que procurar evitar. Mas a depressão daria, assim, um outro trabalho, porque aí a gente, para falar de depressão, não se pode falar num pouco tempo assim. Mas vamos falar do diagrama da mente de Jung. Vamos colocar, porque isso daí é um trabalho de leigo, como eu sou leiga, né? Mas é só para a gente entender o que se passa na nossa mente, segundo o Dr. Jung. Porque o diagrama é um desenho que ele fez para simbolizar a nossa mente, que a nossa mente se manifesta pelo nosso cérebro. Então, esse arco verde aí, essa bola verde, seria a nossa mente dentro do nosso cérebro, porque o cérebro tem a zona consciente, que é a parte de fora, e a zona do inconsciente, que é a parte de dentro. Então, Jung, ele faz um desenho desse diagrama, mostrando que dentro da nossa zona inconsciente, nós temos os arquétipos, o inconsciente coletivo e temos o self. O self, que ele chamou, o que é você mesmo, seria a alma imortal na nossa linguagem espírita, seria a individualidade. Então, o self sou eu mesmo e o ego, a personalidade. O ego fica, segundo o Dr. Jung, na periferia do nosso inconsciente. Ele pertence, o ego pertence ao mesmo tempo à zona consciente e à zona do inconsciente, e é a personalidade. Vamos falar rapidamente sobre isso, que eu quero que o Ricardo fale também. Os arquétipos, no meu entender,
são aqueles tijolinhos do nosso psiquismo. Os arquétipos representam todas as nossas crenças, as nossas conquistas, sejam intelectuais, sejam morais, então tudo está registrado nesses tijolinhos. É o que forma, quando a gente fala tijolinho do psiquismo, quando você olha uma parede é feita de tijolos, uns segurando no outro, um preso no outro. E depois você cobre com uma camada, né? Mas a gente sabe que ali tem um tijolo. Então, o nosso psiquismo é cheio desses tijolinhos que são os registros do nosso olhar no mundo, o registro das nossas crenças, o que representa tudo que nós somos. O ego, que é a personalidade vem da palavra persona, que quer dizer máscara. Então, o ego não é a individualidade. A individualidade antecede a personalidade. Tanto é assim que o Dr. Jung propõe que a personalidade busque o que você tem dentro, né? Caminhe até o self, enfrentando todos os seus fantasmas que tem aí por dentro, depois coloque as suas conquistas para a personalidade. E no Espiritismo, a gente sabe que a personalidade é um somatório de múltiplas personalidades. Então, quando eu falo nessa distinção de self e ego, eu lembro uma poesia do Juan Jiménez, que diz assim: eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado. E por este alguém, por este self, vale a pena conspirar. Então, é bonito essa poesia de Juan Jiménez, que é um espanhol, em que ele coloca essa distinção entre o eu personalidade, que a gente chama de ego, e o eu profundo, Freud chama de eu profundo, o que o doutor Jung chama de self. E o inconsciente coletivo são as conquistas de toda a humanidade. Então, nós temos registrados em nós, no nosso psiquismo inconsciente, nós temos todas as nossas conquistas dos nossos ancestrais e nossas mesmos em vidas anteriores. Agora eu vou passar a palavra para o Ricardo, porque o desenho diz muita coisa, e às vezes o desenho é importante porque fixa na nossa mente o conteúdo, né, Ricardo? Sim, sim. Inclusive, se a gente perceber bem, nós vemos que o ego é um satélite do self, da maneira com que ele desenhou. Nós vemos o ego ali, ele bem na parte mais externa, e o que se mostra para o mundo externo. O que está realmente dentro de nós, aquilo que de melhor e o que de mais preocupante está bem lá dentro de nós, bem lá dentro da zona inconsciente. É por isso que devemos sempre trabalhar todas as nossas ideias, de uma forma ou de outra. Inclusive, pessoas que se preocupam demais com os sonhos, as suas influências, há de preocupar-se sim. Mas, novamente, a preocupação no sentido da educação, nunca com o objetivo de prejudicar o seu próprio crescimento. É o que diz o Jung, eu vou tomar a liberdade de pegar aqui e dar uma lidinha. Os 2 pontos essenciais a respeito dos sonhos são os seguintes. Em primeiro lugar, o sonho deve ser tratado como um fato a respeito do qual não se faz suposições prévias, a não ser a de que ele tem um certo sentido. Em segundo lugar, é necessário aceitarmos que o sonho é uma expressão específica do inconsciente. Então, a maneira pela qual o inconsciente se revela, o self se mostra,
é através dos sonhos, mesmo que nós não consigamos entender. E aí as duas teorias, a de Freud e a de Jung, se encaixam. Porque no ego, na parte mais interna do ego, para Freud, existe um sujeito chamado superego, que é um freio moral e ético de todos nós. Quando o nosso sonho retorna para o nosso consciente, ele retorna temporal, porque o inconsciente não tem o tempo. Tudo acontece junto. Todos os elementos são como se fosse um só. Então eu vejo, por exemplo, um sonho que pode durar 15 dias, pode durar um mês, mas na verdade foram alguns segundos. Mas o inconsciente não sabe disso, ele simplesmente envia os dados de volta. No que ele retorna os dados para que a gente possa entendê-los, o superego acorda de manhã cedo e diz assim, espera aí um instante, esses dados aqui não estão batendo, tem algo errado, vou ordenar tudo. E no momento em que o superego tenta ordenar essas coisas e entregar ao nosso consciente, ao nosso ego, a coisa se distorce. Então, como disse o Jung, realmente o sonho tem uma utilidade muito grande para aquele, mas infelizmente ele sofre distorções. Então é necessário que nós possamos entender os arquétipos que esse sonho está nos transmitindo. Mas para tudo isso é preciso de cautela, é preciso boa vontade, é preciso um processo educacional, é um processo de reconhecimento que nós não temos o conhecimento necessário. Reconhecer que não sabemos. E que existe muita coisa dentro de nós, devido a tantas e tantas encarnações vividas, que quando florescem, nos deixam ou surpresos ou atemorizados. O temor nós temos que educar para não cairmos em casos obsessivos, né, como mesmo colocou Delane, que você corre o risco dos influxos obsessivos que dão movimento ao perispírito. Então é necessário que, contra esses fluxos, a reflexão, a meditação e a oração. E cada vez que o Delane vai falando, ele vai nos lembrando de mais um item que nós precisamos exercitar. A princípio, a meditação através do pensamento e afastar aquilo que nos é ruim. Segundo, a oração, já que o nosso perispírito se movimenta, então é preciso que nós possamos manter esse movimento harmonioso, não ser um movimento dissonante ou um movimento desequilibrado, mas a oração para isso. E agora a reflexão, que é um processo de construção de ideias. As novas ideias só surgem das reflexões das ideias antigas. E isso é um processo individual. Não há como nós refletirmos para os outros. Então, nessa hora, é que a nossa personalidade vai amadurecendo. As nossas ideias começam a amadurecer. No momento em que a reflexão, a meditação e a oração caminham juntas, nós conseguimos iremos alcançar algum dia, né, o nosso estado crístico. Até assim porque, que nós... eu queria só fazer um exemplo aí, enquanto eu estou me lembrando, até porque os nossos sonhos, eles são simbólicos. O inconsciente conversa com a gente através dos símbolos. Então, assim, só para dar uma ilustração rapidinho, eu me lembro quando eu tinha uma escola em Juiz de Fora, minha primeira escola, que eu queria sair da sociedade, não estava dando certo, a gente estava um sucesso financeiro, mas entre nós estava havendo muita divergência, então eu decidi que eu ia vender a escola, mas aquilo me doía tanto, porque é uma escola que eu planejei com tanto cuidado, aí eu comecei a ter um sonho recorrente. E o sonho recorrente era assim, que eu ia atravessar um quintal e uns pitbulls enormes me invadiam, chegavam até mim e não deixaram eu fazer a travessia. Eles vinham, me mordiam os braços, me mordiam onde podia, eu voltava correndo e não conseguia atravessar aquele terreno. Então, eu tive esse sonho, assim, 2, 3, 4 vezes, o sonho se repetia. Então, eu pedi ajuda espiritual, falei, meu Deus, me ajuda.
entender por que eu estou sendo invadido por esses espíritos vestidos de pitbull, achei que era obsessor vestido de pitbull, até que eu tive um insight, eu acho que uma ajuda espiritual mesmo, que eu consegui entender que aqueles pitbulls era a minha decisão que eu não conseguia tomar, eu estava muito indecisa. E eu sofria com aqueles ataques. Quando eu decidi realmente, eu falei, não é isso que eu vou fazer, eu não vou continuar. E quando eu decidi, os sonhos desapareceram. Então, vocês vejam como é simbólico os sonhos, os recados que o nosso subconsciente dá. A propósito disso, Leon Denis coloca sobre os 3 tipos de sonho, mas aí nós vamos falar na semana que vem. Fica a promessa, porque é muito interessante esse simbolismo da nossa mente. Também podemos, se vocês quiserem, vocês entram no chat para dizer, falar sobre os arquétipos mais importantes que Jung cita, que é um estudo assim, muito interessante, o arquétipo da grande mãe, o arquétipo da mulher selvagem, o arquétipo do sei lá como é que é aquele homem que decide tudo, eu esqueci o nome, mas ele tem vários arquétipos que são várias crenças que ao longo das nossas jornadas evolutivas a gente armazenou, né, Ricardo? Mas nós vamos deixar tudo isso porque o nosso tempo já terminou e nós vamos dar continuidade a esse estudo que eu acho interessantíssimo, porque eu estou aprendendo muito com o Ricardo, eu acho interessantíssimo e acho que vocês devem achar muito interessante também. A gente não tem pressa de terminar o livro, vamos aprofundar um pouco nesses estudos que falam da gente mesmo, né? Então, meus irmãos, até o nosso próximo encontro, que Jesus nos abençoe, nos dê a oportunidade de refletir sobre tudo isso, meditar, como disse o Ricardo, tirar conclusões para a nossa vida, sempre boas, porque o nosso propósito é crescer com Jesus e por Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ricardo. E gostaria de dizer a todos para aproveitarem, realizarem suas leituras, suas reflexões acerca dessas leituras. É sempre bom a gente refletir muito sobre o que lê. Discutir com o autor, eu costumo dizer isso, que isso é um diálogo com o autor. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer nem Freud nem Jung. E não sou, como eu falei para vocês, da área da psicologia. Eu achei as leituras interessantes e as fiz. E vale a pena lê-las. Como eu disse anteriormente, Freud é mais científico e Jung é mais jornalístico, dissertativo. Então nós temos que tomar cuidado também quando alguém tem uma maneira fácil de escrever, porque nós podemos nos confundir. Então, muita cautela ao ler determinados autores, porque as pessoas que são mais pragmáticas tendem a pegar aquele conceito e transformar em certo, errado, verdadeiro ou falso, é sim ou não. Quando, na verdade, nós temos que mergulhar nos conceitos que estão por detrás daquilo e entender que aquilo é uma verdade dita por uma pessoa em seu tempo, com a sua experiência de vida, e que nós, a partir daqueles materiais, iremos construir a nossa. É isso também que está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nos oferece sempre, ao terminar de ler esse livro, nós recomendamos que você realize mais estudos mais aprofundados, porque nós estamos todos em um planeta em evolução. Então é preciso que nós não nos restringamos a aqueles conceitos, mas sim fortalecê-los e ampliá-los. Essa é a mensagem de hoje que eu achei que o nosso querido amigo Gabriel Delém queria passar para a gente. E, novamente, Lila, obrigado pela oportunidade de dividirmos esse momento. Eu fico muito contente e muito agradecido. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus.